41h33, você que está agora nos acompanhando no segundo bloco do programa, a gente vai ter daqui a pouquinho o comentário bíblico. Vamos falar sobre qual é o estado daqueles que morreram em Cristo Jesus, em termos de destino, onde estão. Vamos conversar já à luz da Bíblia. O telefone aqui do Boas Novas para você ligar é o 3344-4737. Pessoas estão ligando. Eu apresentei a equipe hoje aqui, mas a gente tem o Roberto aqui, que está na mesa do áudio aqui. Temos a Josi, o artista está junto ao telefone. Temos o meu filho também, o Rogério, perdão, aqui engasguei. O nome dele é o mesmo meu, é Rui Rogério. E temos ali o Ronaldo. E aproveitar e falar inclusive sobre o Rander. Rander, aproveite e vem aqui do meu lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo. Tem um alô aí, pessoal. Oi, irmãos. Paz, Senhor, irmãos. Olha, esse aqui é o Rander Ronaldo. Vamos chamá-lo de Ronaldo no ministério, certo? Ele é um novo funcionário do escritório, já há cerca de 2 meses, está com a gente no ministério. Então, se você receber a ligação desse rapaz aqui, com essa voz que tem, é o Ronaldo, funcionário do escritório. Pode falar com ele sem problema nenhum. Temos somente 2 funcionários, a Josi e agora o Ronaldo. Bem-vindo, então. Ok. Pessoas falaram com a gente aqui, além das que já citei, Maria de Nazaré Amador, Arlete Dias, Mara Dias. Tem um aqui, eu vou pedir para nossa amiga traduzir. É Sueli, é Josi. Não, é Sueli. Sueli? Acho que é isso que está aqui escrito. Mas sim, está falando que eu escrevi. Sim. Na interrupção nem apresentei o resto da equipe, né? Aliás, apresentei o Rogério, o Rander Ronaldo, lá no ministério estão minha esposa Neiva e a Maitê, que estão na sintonia do programa também, trabalhando ali em oração. Não é isso? Em oração. A Suli também pergunta por que na glória não lembraremos dos pais. Depende, né? Se for bom até que vale a pena. Tem alguns que a gente quer mais esquecer. Porque quando uma pessoa é muito boa, olha só, você está lendo meu pensamento, hein? Ou eu estou lendo seu. Merece. Morre cedo e de maneira trágica, é uma pergunta também. Rosina de Santos também na escuta, Joelma Silva. Pelo Face também, algumas pessoas estão agora sintonizadas. Maria Doralice Goss também. Grande parte aqui é amigo da oração. Você que não é amigo da oração, eu queria lhe convidar para tomar a decisão de se unir ao ministério no ano de 2017. O ministério interdenominacional não é uma igreja, mas é um apoio muito grande na sua vida. Certo? No ministério você se une a uma obra de oração, onde nós vamos não somente orar por você todos os dias, mas, sobretudo, vamos conversar com você sobre oração. Você vai aprender muita coisa sobre Deus. O ministério está de portas abertas para lhe receber. Eu vou lhe considerar como amiga da oração e uma ovelha desse rebanho que o Senhor me deu. De modo que vou lhe acompanhar, certo? O Ministério Amigos da Oração é um lugar onde nós temos relacionamento com os irmãos. Então, eu sou um pastor que quero saber como estão os irmãos, que ligam, que interagem. Uso bastante as redes sociais para isso. De modo que somente aqueles que participam podem dizer melhor o que é o Ministério Amigos da Oração. Aí eu chamaria aqui uma nuvem de testemunhas para dizerem o que é o ministério. Ainda há pouco esteve ali, amiga da oração lá de Macapá, Socorro Lima, esteve ali, agora está viajando de navio para aquela cidade, não deve estar nos ouvindo, devido à distância. Pessoas de outros lugares, além de Belém, inscritas, e mesmo essas que estão mais distantes, nós temos amigo da oração inscrito no Rio de Janeiro, procuramos estar juntos, saber se está bem, se está doente,
se tem alguma dificuldade, se tem alguma felicidade também, algum louvor para repartir com a gente. Essa é a proposta do ministério. A minha proposta é ser pastor, estar junto, e eu quero lhe convidar a ser. Se um dia você esteve inscrito no ministério, depois você deixou, não participou mais, volte. Que não seja nunca por questões financeiras, certo? Alguém já disse que nunca ninguém, uma pessoa é tão rica que não possa receber, mas também não há uma pessoa tão pobre que não possa doar nada, certo? Então talvez você não possa contribuir com o ministério como você poderia, certo? Como você sonha na sua alma, mas com o que você puder. Na verdade, é só para você se unir. Só basta você ser verdadeiro, você ser sincero, você fazer as coisas como a Bíblia diz, que devemos ser verdadeiros. Somente isso. E o ministério prima por esta verdade. Olhe, como prometido, eu quero chamar agora o nosso comentário bíblico. Vamos ver. Comentário bíblico, uma leitura pastoral da palavra de Deus, fé e edificação para o seguidor de Jesus. Você tem em comentário bíblico. Nosso quadro hoje, comentário bíblico, a gente vai conversar um pouco sobre o estado intermediário dos mortos. Primeiro, por que esta expressão, que é uma expressão teológica? Muito embora aqui eu não quero me ater em um estudo bíblico formal, não. Nós teremos aqui algumas passagens bíblicas e uma palavra simples sobre este tema. Por que nos estudos bíblicos se chama estado intermediário? Porque o estado entre a vida na terra e o destino eterno com Deus é considerado o estado intermediário dos mortos, porque nós sabemos, à luz das profecias, dos estudos escatológicos, este é um tema escatológico, é um tema desta seção da teologia, que é a escatologia, que estuda a doutrina das últimas coisas. Entre essa doutrina estuda a morte. Então, o estado intermediário dos mortos é esse estado que medeia entre a vida terrena e o cumprimento perfeito do plano de Deus. Juízo final, trono branco, volta de Jesus. Quer dizer, até que esses últimos eventos se concretizem, nós temos o estado intermediário para aqueles que já partiram desta vida. Deixa só um pouquinho. Olha, vamos olhar. No Antigo Testamento, a palavra que define o lugar dos mortos é Sheol. Sheol. Esta é uma palavra hebraica. Ela significa, no Antigo Testamento, o reino dos mortos. Você vê muito o salmista falar. Você lê muito isto no Antigo Testamento. A região dos mortos. Certo? É como um estado, é colocada esta palavra, esse termo Sheol, como um estado espiritual daqueles que já partiram desta vida. Sheol. Também ele é considerado na Bíblia, no Antigo Testamento, às vezes aparece como sinônimo da própria sepultura. Você encontra textos que dizem, meus pés, por exemplo, aqui não é um texto bíblico que eu estou citando, uma palavra ampla. Você pode encontrar textos do tipo, meus pés desceram ao Sheol, meu corpo desceu ao Sheol. Está dizendo que o Sheol é a sepultura. Então, no Antigo Testamento aparece esta palavra Sheol, tanto quanto o estado dos mortos, o reino dos mortos, região dos mortos, espiritual, como também o espaço físico, sepulcro, a sepultura. No Antigo Testamento, não havia uma separação teologicamente clara para nós, uma compreensão dos antigos, sobre alguma separação
entre a alma dos justos e a alma dos ímpios. Mas, numa leitura ampla do Antigo Testamento, todos quantos morriam iam para o Sheol, lugar dos mortos, reino dos mortos. Esta palavra Sheol, hebraica, como eu disse, ela foi traduzida para o grego, que é o grego koiné, escrito no Novo Testamento, um grego popular, foi traduzido para Hades. Hades. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, já há uma clara distinção teológica sobre o estado ou o destino de ímpios e justos. Então, o Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, vai trabalhar com a ideia que ímpios terão um destino tormentoso e justos terão um destino de paz, um destino bom. Jesus usa uma palavra específica para se referir à parte tormentosa. Ele usa uma palavra grega que é geena. E esta palavra que Jesus usa, que aparece naqueles textos que Jesus falava, era choro e ranger de dente. Serão lançados fora e haverá trevas exteriores, certo? Que aparece em vários momentos da fala de Jesus. Está ali, no seu original, esta palavra higiena, que ela já significa uma prefiguração do inferno, um estado de sofrimento, e nunca é empregada para os crentes, para os cristãos, mas sempre empregada para os ímpios, certo? A origem dessa palavra que Jesus utiliza, da forma mais simples que eu tenho para lhe dizer, era um lixão, que havia em Israel. E que era um lixão, um lugar de se pôr entulho, e se queimava. E aquele fogo ardia incessantemente. Assim como tinha aquele, não sei se ainda arde, o lixão do Aurá. Quando Jesus diz assim, onde o fogo nunca apaga e o germe nunca morre, ele está se referindo a esse lugar. Então, aparece agora de modo contextualizado na fala de Jesus, o inferno que Jesus prefigura ou figura nesse lugar, que era um lugar conhecidíssimo dos judeus. Então, o Hades, no Antigo Testamento, o lugar de todos os mortos, no Novo Testamento passa a ser um lugar mais específico para os ímpios, e através do que Jesus ensina, um lugar de tormento. Não somente um lugar de prisão, porque o Hades no Antigo Testamento era considerado um lugar de prisão de todas as almas. Muito bem. Falando sobre esta questão da alma e do corpo, nós precisamos fazer uma leitura bíblica sobre o que a Bíblia fala sobre essa questão de a alma, enquanto um estado de consciência, estar separada do corpo após a morte. Vamos ler alguns textos. 2 textos que estão no Apocalipse. Está em Apocalipse, capítulo número 6. Capítulo número 6. Depois eu posso lhe passar, se você não precisa ler agora. Capítulo número 6, verso 9. João escreve o seguinte: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então você tem nesse texto o quê? Você tem a ideia clara que os corpos estavam mortos. E vamos imaginar numa sepultura. Mas as almas estavam vivas. E João diz: eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Ou seja,
As almas estavam aqui claramente separadas dos corpos. Ok? Não somente uma separação do corpo da alma, como uma preexistência, ou melhor, uma sobrevivência da alma em relação ao corpo. E a alma vai aparecer aqui daqui a pouco como estado de consciência. Quer dizer, então o corpo, segundo a Bíblia, ele pode ter se decomposto já na sepultura. Mas a Bíblia está mostrando a separação e o destino da alma. João ainda tem um testemunho idêntico no mesmo livro de Apocalipse 20, verso 4. João diz assim, já é a visão do final do Apocalipse. Diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. É o trono branco. E vi as almas daqueles que foram degolados. Olha aí. Eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem, nós não sabemos como foi esta visão de João, mas imaginamos que de alguma forma havia algum corpo. De algum modo ele teve que ter uma visão, ainda que de um vulto, mas algo que remetesse ao corpo, porque ele identifica que tinham sido degolados. Então, ele tem uma leitura corporal, mas o corpo não está mais ali. O corpo já está talvez decomposto. Então, isto é muito interessante para que nós observemos. Agora vamos ver o que foi que Jesus ensinou sobre isto, em um texto. Esse texto está em Lucas, no capítulo de número 16, no verso 22 e 23. Neste texto, que pode ser bem melhor lido do 20, diz assim, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, que era o rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Daí que vem a figura do São Lázaro, da Igreja Católica, e a figura dele sempre com os cães, né? Protetor dos cães, aí no catolicismo. Verso 22, aí você vai ter o desfecho. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença do texto, certo? Lázaro tem um destino, seio de Abraão. O rico não tem um destino, diz que ele ficou sepultado. Este texto, ficou sepultado, remete à figura do Hades, ou do Sheol, a prisão da morte, onde os ímpios continuam no Novo Testamento. Mas a partir de Cristo, se inaugura o outro lugar. O seio de Abraão aqui, ele é figurativo, enquanto sendo um lugar de paz e de descanso. Muito embora Abraão aqui vá aparecer na cena e interaja na cena. Vamos ver mais o texto, que ele é muito interessante. Esse texto aqui, ver se eu acho aqui a leitura, diz assim, olha só, o Abraão, ou melhor, Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico sepultado. E Moades, viu? Quem? O rico. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É o paraíso. E clamando disse, Abraão, meu pai. Agora chama de pai, né? Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim.
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Veja que isso aqui um rico pedir para o mendigo, refrescar a língua dele com o dedo, né? Para esses ricos tão metidos que nós temos na sociedade hoje, certo? O camarada compra um carrinho de nada, está todo endividado no financiamento e já é o melhor das ruas da cidade. Muito bem, mas um Lázaro pode refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama, eterno sofrimento. Abraão diz: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e este agora está consolado e estou atormentado. E ele vai falar coisas mais. O que nós inferimos daqui, já avançando um pouquinho o texto, abrindo um parêntese, é a questão da comunicação. Abriu parêntese para falar sobre isso. Algumas pessoas perguntam assim: lá no céu a gente vai lembrar da vida social, né? Já que lá no céu não vai ter vida social, né? Aproveite aqui. Lá no céu é vida espiritual. Pois bem, vamos lembrar. Eu contei até uma piada no Face, e muita gente riu aí, né? É uma piada, mas ilustra isso aqui. Da irmã que suportou o velhinho a vida toda, fez um voto a Deus que ia segurar o velho. Lá pelos 90 ela vai poeira, o velho morreu. E a mulher disse: estou livre. Quando ela chegou ao céu, depois de alguns anos ela também faleceu, quando ela mal coloca o pé no paraíso, lá vem o velho correndo de braços abertos: meu amor! E a velha diz: amor coisa nenhuma. Sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que até que a morte nos separe, eu já morri, meu irmão, eu estou livre. Entendeu? Casamento é lá na terra, aqui eu não quero nem saber de ti. Para que lado tu vai? Me diz que eu quero ir para longe. Nunca te encontrar aqui. Pois bem, mas ilustra essa questão. Olha, neste texto que alguns criticam e dizem que é uma parábola, e como parábola não pode ser recepcionada como doutrina. Mas nós entendemos que, aliás, é a única parábola onde Jesus nomina seu personagem, que chama de Lázaro. Nós não acreditamos que Jesus inventou uma história, uma alegoria, mas ele contou uma verdade. Ele dá nome ao personagem. Então nós reputamos que o que ele ensina aqui não está em sentido figurado. Ele fala de uma comunicação que pode existir, certo? Mas fala de uma... nesse estado espiritual, mas fala também de uma impossibilidade para com os que estão na terra. Ok? Um outro texto, Jesus falou, ainda falando desse ponto da questão do reconhecimento. Jesus falou para os judeus do seu tempo o seguinte, não lembra a passagem, ele disse assim: quando vocês virem Abraão, certo? Isaac e Jacó sentados à mesa, mais ou menos assim o texto, e vocês lançados fora, então vão lamentar. Ora, como que os judeus poderiam reconhecer Abraão se não houvesse reconhecimento? Então, por essas inferências, veja bem, nem são referências, mas inferências bíblicas, nós acreditamos na possibilidade de reconhecimento. Ok? O que foi que Jesus falou ao ladrão que ele pediu perdão na cruz? Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Então Jesus acenou para aquele ladrão uma situação tal que, em ele morrendo, tendo confessado Cristo e recebido o Senhor ali na cruz como seu companheiro de execução, ele não desceria para o Hades, onde estava o rico da parábola, mas ele entraria no paraíso. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no verso 13, ou melhor, 23. Paulo escreveu assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja, desejo de partir e estar com Cristo. Vejamos mais, segundo aos Coríntios,
5:78, Paulo escreveu assim aos Coríntios. Vamos abrir o texto aqui de Coríntios. 2 aos Coríntios 5:78. Paulo escreveu. 78 não, é 7 e 8. 78 não tem esse versículo. 2 Coríntios 5, 7 e 8, Paulo escreveu assim. Desde o 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Viu? Então Paulo está falando de um estado, que esse estado intermediário é um lugar de paz. A luz da Bíblia não é propriamente o céu, mas é um paraíso, onde nós, aqueles que morreram em Cristo Jesus, estarão esperando a consumação de todas as coisas. Jesus abençoe nosso coração por esta palavra. Olha, mais pessoas falaram com a gente. Alda Ferreira, Esther, Schneider, Nilton Carneiro, a Jane e a minha irmã Esmeralda, Milene e Manuela Souza, Luciano Batista, Laura Sebastiana e Maria, lá de Marituba. Jesus abençoe a todos vocês, convido para orar. Senhor, maravilhoso Deus e Pai, a glória seja o seu nome neste dia. Todos quantos, Senhor, temos ouvido sua palavra, que possa produzir frutos em nossas vidas. Todos os meus irmãos que pedem oração, oramos por eles, Senhor. Pedimos a intervenção do Senhor sobre suas vidas, no precioso nome de Jesus. Obrigado por sua companhia. Amanhã, 10 para as 6 da tarde, aqui na Boas Novas. Até lá então.